Neste exercício, nós vamos trabalhar com o conceito de fluxo de calor, ou seja, o calor absorvido ou cedido por unidade de tempo. Vamos trabalhar também com a ideia de calor específico e calor sensível. O exercício diz assim: o diagrama temperatura por tempo da figura a seguir, a figura é essa daqui, refere-se ao que acontece quando uma barra de metal de 200 gramas de massa recebe calor de uma fonte de potência constante, à razão de 200 calorias por minuto. Calcule o calor específico do metal. Inicialmente, vale lembrar que o calor é a energia térmica em trânsito e que o calor, quando ele é absorvido ou cedido por um corpo ao ambiente, isso causa uma mudança na sua temperatura, ele recebe o nome daqui está quantidade de calor sensível, né? Então, essa quantidade de calor sensível é aquela quantidade de calor ou de energia térmica que, ao ser adicionado ou removido de um corpo, causa uma variação em sua temperatura sem alterar seu estado físico. Se é sólido, continua sólido, líquido ou gasoso e assim por diante, mas altera a sua temperatura. É dado por essa equação aqui: a quantidade de calor sensível, aquele que altera a temperatura, é dado pela massa, multiplicado pelo calor específico daquela substância, pela variação da temperatura, o delta-θ, né? Delta-θ, variação da temperatura, calor específico da substância, que é o que ele pede nesse exercício. Ele vai te dar um gráfico do fluxo e está solicitando que você calcule, com base nesse gráfico, qual é o calor específico dessa substância. Continuando agora, vamos analisar o diagrama fornecido. Note que a temperatura inicial é de 20 graus Celsius e a temperatura final é de 60 graus Celsius. E também o tempo decorrido, ele está, com o tempo é zero, ele está com a temperatura de 20 graus Celsius. E quando o tempo é 20 minutos, ele atinge 60 graus Celsius. Daí já podemos depreender algumas coisas. Primeiro, a variação da temperatura. Ela era de 20 graus e foi aqui para 60 graus. Variação da temperatura, o delta-θ, será 60, que é a final, menos 20, que é a inicial, dando, portanto, uma variação de temperatura de 40 graus Celsius. É fornecido também o fluxo do calor, porque diz que é uma fonte de potência constante, ou seja, a razão que o calor é transferido não muda, é constante. É de 200 calorias para cada minuto. Esse é o nosso φ. Essa é a letra grega que equivale ao F, né? Em grego é o φ. Se refere a fluxo. Nesse caso, fluxo de calor. Então, nós temos aqui o fluxo de calor. Temos o tempo, que já falamos, é de 20 minutos. Nós podemos então encontrar qual a quantidade de calor sensível que alterou a temperatura desse intervalo de tempo. Então, se o fluxo é igual à quantidade de calor dividido pelo tempo, multiplicando aqui, vai ficar a quantidade de calor é o fluxo multiplicado pelo tempo, que está aqui. Fazendo essa continha simples, nós vamos ter que a quantidade de calor que foi fornecida a essa barra nesse período foi de 200 calorias por minuto, vezes 20 minutos. Simplifica esse minuto com esse minuto, vai ficar apenas 4.000 e a unidade calorias. Essa é a quantidade de calor sensível que foi fornecida para essa barra de metal de 200 gramas. Todavia, nós também sabemos que a quantidade de calor sensível é dada pela massa, multiplicado pelo calor específico, vezes a variação da temperatura. A quantidade de calor, eu descobri aqui, é 4.000 calorias que foi fornecida. A massa eu também tenho, 200 gramas. E a variação da temperatura, eu percebi também pelo diagrama, que é de 40 graus. Ele me pede o calor específico.
Se M e Δθ estão multiplicando, eles passam para o outro lado da igualdade dividindo. Vai ficar que o calor específico é igual à quantidade de calor sensível dividido pela massa vezes a variação da temperatura. Substituindo, vamos ter o calor específico é 4.000, que é a quantidade de calor sensível, 4.000, dividido pela massa, que é 200 gramas, multiplicado por 40, que é o Δθ, variação da temperatura. Eu posso simplificar esses 3 zeros aqui de cima com esses 3 zeros de baixo. Vai ficar 4 dividido por 2 vezes 4, que é 8. 4 dividido por 8 vai dar 0,5 calorias por graus Celsius. E nós finalizamos com essa resposta do calor específico igual a 0,5 caloria por graus Celsius. Só um detalhe aqui em relação a esse exercício. O exercício diz que esse diagrama apresentado referia-se a uma barra de metal. Vamos analisar as tabelas que existem, disponíveis por aí, sobre o calor específico de algumas substâncias e comparar com esse que nós acabamos de encontrar como 0,5 calorias por graus Celsius. Aí está uma tabela que você pode encontrar facilmente na internet do calor específico de algumas substâncias. No caso do que nós encontramos 0,5 calorias por graus Celsius, não se trata de um metal. Quem tem esse calor específico é o gelo, que é de 0,5 calorias por graus Celsius. A água em estado líquido tem 1 caloria por graus Celsius. Nós temos aqui também o nitrogênio, 0,25 caloria por graus Celsius. Então, não se trata de uma barra de metal, só esse detalhe. Então, por que isso acontece? É porque muitas vezes, especialmente no ensino médio, o que interessa do ponto de vista didático é fazer um diagrama mais fácil, do aluno perceber os valores, contas também mais tranquilas de serem realizadas, do que você tentar o tempo inteiro colocar um caso que o resultado vai ser algo que existe na vida real mesmo, na física do dia a dia, do dia a dia. Há livros especialistas nisso, mas às vezes o livro didático ele toma essa liberdade de imaginar um tipo de situação. Esse diagrama aqui, por exemplo, foi um diagrama que eu peguei da internet e adaptei ao enunciado de um livro didático. Mas o próprio livro didático também, no exercício que ele faz, a resposta que encontra também não vai ser de uma barra de metal. Então, apenas essa pequena observação. Muito obrigado a todos por assistir. Até a próxima.